Pois é, meus amigos, como era de se esperar, a diplomacia russa seguiu os mesmos passos da chancelaria iraniana em relação à morte de Soleimani. Aliás, os mesmos passos não. Repetiu ipsis literis o que disse o chanceler iraniano. Vemos o assassinato do general Qassem Soleimani como um passo aventureiro que levará a um aumento da tensão em toda a região, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado nesta sexta-feira. Para Moscou, o comandante da Força Quds dos Guardiões da Revolução Iraniana dedicou-se a defender os interesses nacionais do Irã. Bem, aqui está bastante claro qual é o papel da Rússia nessa história: sustentar uma grande mentira. Aliás, essas coisas sempre nos reportam as profecias de Fátima, as aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, no começo do século XX. Em 1917, Nossa Senhora apareceu para 3 pastorinhos e disse: se o Papa não consagrar a Rússia ao meu imaculado coração, ela espalhará os seus erros pelo mundo. Pois bem, o que é o erro? O erro é a mentira, é o contrário da verdade. E aí está mais uma prova cabal. Veja, a desfaçatez e a hipocrisia hoje para a Rússia é quase como matéria-prima do seu existir. Porque vejam, para Moscou, o comandante da Força Quds dos Guardiões da Revolução Iraniana dedicou-se a defender os interesses nacionais do Irã. Ele estava defendendo os interesses nacionais do Irã no Iraque. Que interesse nacional tem o Irã num outro país? Aliás, ele estava organizando ataques contra a embaixada americana e contra uma base norte-americana que foi explodida. Mas é preciso lembrar aos russos que o Irã, há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, atacou uma refinaria, as 2 maiores refinarias do mundo, na Arábia Saudita, deixando um saldo de mortos e um prejuízo gigantesco para os sauditas e para o resto do mundo, que depende do petróleo saudita. A produção de refino do petróleo saudita caiu pela metade. Isso é interesse nacional do Irã ou é terrorismo? Para a Rússia é interesse nacional do Irã. É essa narrativa mentirosa que eles estão tentando emplacar. Tudo que é mentira parte da Rússia desde o começo do século XX, um pouco depois das profecias de Nossa Senhora, a Rússia especializou-se em ser a potência da mentira. Ou seja, o império de Satanás na Terra, me desculpem os russos. Mas o diabo, como disse Jesus, a antiga serpente, Satanás, é o pai da mentira. E aqui os russos têm feito isso, herdado do pai da mentira o seu produto de inversão da realidade. Pois bem, a matéria da France Press continua dizendo que também Pequim, sobre Pequim, um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um parceiro importante do Irã e um grande comprador de petróleo no país, Pequim acrescentou que o país instou todas as partes a cumprirem os princípios da Carta da ONU e as normas básicas das relações internacionais. Isso depois da resposta americana. Quando o Irã ataca uma refinaria saudita, Pequim, por exemplo, não vem pedir para que o Irã respeite a Carta das Nações Unidas. É simplesmente o mundo da hipocrisia. Essa hipocrisia tem gerado uma grande tensão no mundo, que só tem aumentado. Vai estourar em algum momento. Em algum momento haverá um limite. Ninguém suporta um mundo de mentira por muito tempo. Ninguém, absolutamente ninguém. A não ser que esta aceitação da mentira seja imposta a ferro e fogo.
Os iranianos, por exemplo, perceberam como é isso. Há uns meses atrás, o Irã aumentou o combustível, num país que já estava com uma economia aos frangalhos. Aumentou o combustível porque precisava de dinheiro para investir em armas. O povo protestou, sem organização, sem partidos de oposição, simplesmente foram espontaneamente para as ruas para protestar contra o aumento de combustível. Resultado, quase 2.000 mortos. Esse é o regime da mentira. Lá eles são obrigados a suportar a mentira porque toda e qualquer manifestação é tratada com o rigor da espada ou da forca. É isso que querem implantar no mundo os comunistas e os globalistas via de regra. Mas o outro lado continua existindo. Israel, por exemplo, já está chegando no limite em relação aos seus vizinhos que estocam armas vindas do Irã. Os Estados Unidos só não tomaram atitudes radicais ainda para garantir a eleição de Donald Trump em 2020, esse ano, graças a Deus. Certamente a política internacional americana mudará depois disso. A Rússia e a China continuarão apoiando a mentira, evidente que sim. E aí haverá certamente um momento em que a mentira será confrontada com a verdade, só que num nível inimaginável. Preparemo-nos. 2020 não promete ser um ano bom para a tranquilidade e a paz da hipocrisia. Em algum momento, querendo o homem comer o seu omelete, haverá de quebrar os ovos. Parece que o tempo do omelete está chegando. O Reino Unido também pediu calma, apesar de mostrar sua rejeição à política do regime iraniano. O ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, que sobrenome interessante, disse que Londres sempre reconheceu a ameaça agressiva que Soleimani e sua força Quds representam, mas esclareceu, abre aspas, após sua morte, instamos todas as partes a moderarem o tom. Um conflito maior não é do nosso interesse. Mais crítico da decisão de Washington foi a França, como sempre, para variar. França e Alemanha têm investido muito, têm estreitado muito os laços com o Irã. E aí é preciso dizer o seguinte com todas as letras. França e Alemanha são hoje os maiores apoiadores do terrorismo na Europa. Sim, porque o Irã é a fonte de todo o terror, a fonte que alimenta todo o terrorismo no mundo. Estão inclusive aqui na floresta amazônica, protegendo o ayatolá sul-americano Nicolás Maduro. Pois é, França e Alemanha é que tem dado grande força para um regime despótico, uma nação pária como o Irã, e devem ser tratados com os devidos termos. São apoiadores do terrorismo, sim. Pois bem, mais crítico da decisão de Washington foi a França. A secretária de Assuntos Europeus da França disse que o assassinato do comandante militar iraniano tornou o mundo mais perigoso. Pois é, há uns meses atrás, quando imaginava-se que o barril do petróleo dispararia, iria para as nuvens, o preço do barril, por causa do ataque às refinarias, às maiores refinarias do mundo na Arábia Saudita, a França não ficou nem um pouco preocupada. Percebem a relação? Acho que ficou muito claro. Eles defendem sim o terrorismo. A França é o país que mais persegue cristãos na Europa e está mudando a sua matriz religiosa. Daqui a pouco as igrejas desaparecerão, porque simbolicamente essa destruição começa por Notre Dame. E logo teremos minaretes convocando os franceses para a oração da manhã em toda a França. Ficou claro a quem pertence a França hoje? Pois bem, a França, a funcionária francesa disse à rádio RTL que o presidente Emmanuel Macron consultará em breve
os atores da região, breve quero dizer nas próximas horas, tendo em vista uma posição firme da Europa em relação à resposta americana. Abre aspas. Nesse tipo de operação, quando vemos uma escalada, o que queremos acima de tudo é estabilidade. Estabilidade, nesse caso, é a estabilidade da hipocrisia, não canso de dizer. Enquanto o Irã, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela puderem espalhar livremente as suas ações despóticas e o terror interno ao seu próprio povo, está tudo bem. Contanto que não se reaja contra isso, porque afinal o mundo precisa disso, dessa paz e dessa harmonia. É por isso que eu digo que as coisas tendem a chegar num limite. Ninguém aguenta mais tanta hipocrisia. Uma pessoa com uma mínima decência não pode suportar isso. E esta tensão não tem como ser bloqueada. É preciso sim que alguma coisa real contra isso aconteça. É o que muita gente hoje tem pedido no mundo. Uma ação forte contra Satanás e a sua arte da mentira. Todos esses governantes colocados na Europa nos últimos anos estão alinhados justamente com isso, com a mentira. Nós chegamos finalmente na guerra espiritual, a guerra entre a verdade e a mentira. E só existem dois lados hoje nesse mundo, ou se é a favor da verdade ou da mentira. Não tem mais um meio termo. Aliás, nunca teve, mas agora a polarização está realmente materializada. O mundo espiritual desceu cá para a terra. Até depois.